Amém. Boa noite a você que está nos assistindo. Livro de Êxodo, capítulo 32, versos 1 a 6. Peço que você acompanhe em sua Bíblia essa leitura que diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão ou de paz. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Escritura Sagrada. Senhor, nos abençoa nessa meditação, conduz os nossos corações, pensamentos, nos dá sabedoria, nos ensina, ó Deus, a discernir, ó Deus, aquilo que é o Teu Evangelho, a Tua palavra aos nossos corações. Fala, Espírito Santo, a cada um de nós aqui, a cada um que também está assistindo esse vídeo, seja alcançado e abençoado pelas Tuas mãos. Fica conosco, conduza-nos, ó Deus, debaixo da Tua direção. Eu entrego minha vida também em Tuas mãos, me dê forças, me sustenta, Senhor, e usa, meu Deus, como vaso em Tuas mãos. Sejamos todos abençoados por Ti, em o nome de Cristo Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar. O contexto aqui, para quem conhece a história, para quem não conhece eu vou fazer um resumo. O povo de Israel sai do Egito, está caminhando no deserto, chega ao Monte Sinai. Moisés sobe ao monte, chamado por Deus, para poder receber a lei, os mandamentos, né, e todas as diretrizes, tudo aquilo que seria necessário para a construção, a edificação, o início do povo de Israel. Mas, durante esse tempo que Moisés está lá em cima, algo acontece. E é justamente esse texto que nós lemos aqui, que é o famoso bezerro de ouro que é construído e levado à adoração, e que traz depois, a gente não leu o texto até o final, mas depois, e quem conhece sabe que vai ter, Deus vai derramar sua ira, né? Vai haver mortes, Deus vai trazer uma praga, vai ferir o povo com uma praga, porque o povo caiu na idolatria e desobedeceu ao Senhor. Mas eu quero analisar esse texto com os irmãos, porque a gente sempre tem que olhar a palavra de Deus, e o Antigo Testamento não é exceção. A gente tem que olhar como a luz do Evangelho. A gente tem que entender que tudo aquilo que aconteceu antes de Cristo tem um porquê, está apontando a história para Cristo Jesus, para a nova aliança, para o Evangelho do Senhor Jesus. Então a gente tem que ver o que isso tem a ver conosco e qual aplicação a gente vai trazer para a nossa vida. E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre as pressões que o pecado faz sobre a nossa vida e traz sobre nós. A luta constante que a gente passa e onde a gente tem que ter certos cuidados. Então, eu quero tirar desse texto, analisar junto com os irmãos o que esse povo fez, o que Arão fez e o que às vezes acontece na nossa vida também, porque todos nós somos pecadores. E quem é pecador, diga amém. Diga assim: eu sou um pecador.
Amém? Porque se não formos, então não precisamos estar aqui, né? Estamos aqui justamente porque precisamos da graça de Cristo em nossa vida. A primeira coisa que chama atenção, e eu quero que você mantenha o texto aberto, porque a gente vai caminhar passo a passo, parte a parte, né? É o versículo 1, que diz, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que Moisés demorou. A gente sabe que ele ficou lá em cima 40 dias. Passou 40 dias lá em cima, ele sobe aquele monte alto e fica lá e ninguém tem notícia, né? Não tinha celular na época, não tinha radinho, não tinha telefone, não tem nada. Moisés sobe sozinho, deixa Josué num certo ponto, mas ele vai lá sozinho, e Arão fica lá como sacerdote tomando conta do povo, esperando Moisés voltar. Só que o tempo passa, não são 4 horas, não são 40 horas, são 40 dias, e todo mundo começa a ver, e Moisés? Cadê Moisés? Você imagina, né, o seu pastor desaparecer por 40 dias sem notícia. Você manda mensagem para mim lá no Telegram, WhatsApp, tu liga para a irmã Cátia, liga para o Pedro, para o Nicolas, vai bater lá na minha casa, e cadê o pastor? Uma semana ainda vai, deve ter acontecido alguma coisa, ele vai dar a notícia, né? 2 semanas tu já vai ficar com a pulga atrás da orelha, fala assim, tá estranho o negócio, né? 3 semanas você fala assim, eita, o que houve, né? 4 semanas, 5, 40 dias, você fala, todo mundo chega para Arão e fala, Arão, está demorando demais, aconteceu algo. Isso nos traz algo em relação ao pecado na nossa vida, irmãos. Às vezes a gente toma decisões pela nossa ansiedade, pela nossa impaciência, sem a direção ou conselho de Deus. E aí que o pecado tem a oportunidade de trabalhar em nós. Porque a gente começa a pensar, está demorando muito. E o que aquele povo fez? Aquele povo pecou contra Deus. Aquele povo caiu em idolatria. Fez mais ainda do que isso, que a gente vai falar mais à frente. Aquele povo desagradou a Deus. Deus teve que chamar Moisés e falar, Moisés, para tudo, desce. Desce, porque o teu povo está perdido. Vai lá embaixo. Desce lá que o negócio está feio. Moisés desceu e quando ele vê aquele quadro, ele fica transtornado a ponto de até quebrar as tábuas da lei, de tanta ira ao ver que o povo havia se desviado. Mas o que aconteceu? Moisés demorava. E o pecado às vezes trabalha no coração, no nosso coração, porque as coisas estão demorando a acontecer. E às vezes o pecado é a forma mais rápida da gente resolver as coisas na nossa vida. Está desempregado, tem um emprego aqui, mas tu vai ter que mentir. Tem que resolver algo no cartório, como a gente está lá pelejando, né? Mas tem um jeitinho aqui de, né? Ainda não saiu lá não, irmão. Mais uma semana a gente está numa briga lá, mas pelo menos a escritura apareceu, né? Já sabemos onde ela está. Mas ainda não chegou na nossa mão. Mas sempre tem um jeitinho, né? E se você quiser, o Lucas, além de assessor político, ele também é despachante, né? E ele resolve tudo. Basta dar um dinheiro para o Lucas. É assim? Não, né? Mas sempre aparece isso, né? E sempre tem aquele que chega e ele é visto no meio dele como um bobo, porque fica esperando. Porque dá para chegar lá e, quanto que é para trazer esse documento para resolver isso aí? E rapidinho as coisas resolvem. Então o pecado ele vai trabalhar no coração, às vezes, de um jovem que, ao invés de esperar a pessoa certa, a resposta de Deus, fica desesperado. Não, eu tenho que casar, eu tenho que resolver minha vida, e acaba destruindo a sua vida.
É naquele negócio que você vai fazer e você, pela demora, a ansiedade, a impaciência de esperar uma direção de Deus ou um conselho de alguém mais sábio para dizer, olha, isso aí é um perigo. A pessoa vai e quando vê aquilo é destruição, é morte. Então o primeiro alerta é essa ansiedade. E Moisés diz aqui que ele estava lá no monte, lá no alto da montanha. As coisas parecem às vezes para nós e o pecado na nossa vida, e Satanás sabendo disso, ele vai trabalhar dilosamente com isso, a nossa carne também. Olha, está lá longe, está distante. Cadê Moisés? Ele não está ali na esquina não, Moisés está lá no alto. Ele está descendo, mas até ele descer, melhor dar meu jeitinho aqui. E às vezes a gente acaba pecando contra Deus, porque a gente não tem a paciência, a perseverança, a gente não tem o posicionamento de dizer, não posso desagradar a Deus, eu vou esperar Deus agir, porque Deus vai operar, e aquele povo não quis esperar a lei de Deus chegar para eles. Aquele povo não quis esperar Moisés trazer algo da parte de Deus para eles. Eles foram resolvendo, vamos dar um jeito nisso aqui, bota aí uma imagem, vamos resolver a coisa, porque Moisés sumiu. E o pecado trabalha assim. E no final do versículo 1, eles vão dizer, não sabemos o que aconteceu a ele. O pecado trabalha na nossa incredulidade, na nossa falta de fé. Você diz, não, eu estou crendo no Senhor. Mas você passa um dia, passa 2, passa 5, passa 10, passa 40, passa um ano. Passam anos. E aí vai dizendo, tu vai continuar esperando, tu ainda acredita que Deus vai fazer isso? O pecado vai trabalhar nessa incredulidade do nosso coração. Larga isso, para de ficar esperando. Resolve logo, dá um jeito. Olha quantas maneiras aqui de resolver isso. E a gente acaba aceitando, porque a gente deixa de crer que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. O tempo pertence ao Senhor. Não importa quando será. Mas eu sei de uma coisa. Quando Deus vai agir, ninguém pode impedir. Você crê nisso? Então diga comigo, agindo Deus, quem impedirá? Nós não podemos agir pelo nosso coração, irmãos, que agir pelo coração nos leva ao pecado. E esse povo agiu pelo coração. Arão agiu pelo coração. O negócio é esse, então vamos lá. Arão também entrou naquele barco. Então vamos fazer aí esse negócio, traz aí os brincos, vamos lá, vamos resolver a situação. Porque realmente, não sei o que aconteceu com meu irmão, ele subiu e nada. Se deixar levar pelo coração, não, aguarde. Aguarde. Aprenda a esperar. A grande virtude do cristão é saber esperar no seu Deus, porque Ele tem um tempo certo de agir. E Ele não faz nada pela metade. Ele age de maneira perfeita. Amém? Segunda coisa que a gente vai ver aqui, eu peço que você volte ao texto comigo, de onde nós paramos, que diz assim, juntou-se ao redor de Arão, o povo, e disse a Arão, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Irmãos, imagina a cena, no deserto, Arão sozinho, e aí vem aquele povo todo e cerca ele, E Arão olha para um lado, olha para todo mundo, o que está vendo, gente? Arão, aquela muvuca em torno dele, eu não sei se já tinha uns com algum pedaço de pau, uma espada na mão, alguma coisa, ô Arão, já mostrando, oi Arão, tudo bem? A gente quer conversar contigo, bater um papinho com você, E Arão fala, e agora? Pressões.
E nós sofremos pressões o tempo todo, internas e externas, do pecado e do mundo. Arão foi pressionado. Arão, como é que é? Tu vai resolver ou não vai? Como é que vai ser, Arão? O que vai fazer? Moisés está lá em cima. Se Moisés desapareceu, você tem que tomar atitude. Tu não é o irmão dele? Tu não é o irmão mais velho? Ele não está aí, tu tem que assumir. Arão, vamos lá. Irmãos, imagina todo mundo falando ao mesmo tempo, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, e um fala uma coisa, outro fala outra, e Arão ali no meio pensando, já era, Moisés morreu lá em cima, eu vou morrer aqui embaixo linchado. Era o que ia acontecer com Arão. Você imagina, né? Né? Quando você vê alguma manifestação na rua, né? O que às vezes a força policial tem que fazer? Jogar uma bomba de efeito moral, uma bomba de gás lacrimogêneo. Ontem eu estava vendo lá na França, né? E que bom saber que o privilégio de bagunça não é nosso, né? Que tem bagunça no primeiro mundo, né? Que lá se desorganizaram, né? Que foi gente pulando grade, invadindo, né? E ninguém conseguiu conter, e a polícia jogando gás de pimenta, uma bagunça só, né? Eu falei, pô, a gente pensa que é só aqui, né? Não é não, irmão, lá fora também às vezes dá uns trecos lá, né? Mas a força policial está ali, vê todo mundo juntando ali contra ele. Ele vai fazer o quê? Tem que dar um jeito, né? Você vai falar, vou morrer aqui. E Arão começa a pensar, já era. Vou perder minha vida hoje, é hoje que eu morro, né? Então Arão sofre essa pressão. Arão, você tem que fazer alguma coisa. E a gente tem que saber identificar, amados irmãos, as pressões que nós sofremos, às vezes internas do nosso coração, às vezes externas, né? As pessoas falando, e aí? Não vai fazer nada não? Você não vai resolver nada? Você vai ficar parado aí? Eu estou orando a esse respeito, estou pensando, mas você pensa muito. Você ora muito. Você já ouviu coisas assim? Nada, vai logo, né? Vai logo, resolve logo isso, né? Pressões que nós sofremos, e às vezes o pecado fica ali, vai, mente, conta uma historinha, entra nessa jogada, dá um dinheirinho por fora para resolver. O que é um casinho? O que tem esse filmezinho? O que tem esse sitezinho? O que tem isso? O que tem aquilo? Vai! Nós somos o tempo todo pressionados, irmãos. Não só dentro de nós, pelo pecado que age na nossa vida, mas por pessoas ao nosso redor, no ambiente de trabalho. Nós, homens cristãos, sofremos porque somos taxados de bobões, porque somos homens de uma mulher só. Tu é muito bobo, uma só, que bom, até é bom que sobra mais para mim, que eu tenho uma em casa, eu tenho uma ali, tenho uma lá, e você passa de bobo. E para não dizer que é privilégio dos homens, hoje as mulheres estão na mesma vibe, né? E tu só com o teu marido, que isso, menina, vamos curtir, dá saída aí também, e tá também fazendo, vai lá tu também e tal. E você fala, não, eu só tenho minha esposa. Não, só tenho meu marido. Você é um bobo, você é uma boba. Você está perdendo o teu tempo. Você não pode ficar assim. Pressões que o mundo faz, que o pecado faz sobre nós, que foram em cima de Arão, para Arão fazer alguma coisa, e a consequência foi pecado. Eles pecaram contra Deus. Aqui no versículo 1, quando o povo se vira para Arão, diz aqui, venha. Mas eu fui olhar, eu ganhei de presente uma Bíblia judaico-messiânica, e eu fui lá dar uma olhada, né, porque eu dou uma comparada, porque, como é o texto original, como um judeu messiânico lê a Bíblia, né? E lá diz assim, mexa-se. Aqui está mais suave, né? É dizer assim, Lucas, vem. Ricardo, vem.
Lá no original é uma coisa mais fácil assim, ei, se mexe aí, camarada, vamos embora, toma providência. Mexa-se, Arão. Olha a pressão que ele está recebendo daquele povo para fazer algo que é pecado. E aí, irmãos, fica uma grande lição para nós, olhando pelo que Arão passou, que a gente, para agradar a Deus, a gente não pode ser político. E político, eu não estou falando da política, eu estou falando, sabe aquela pessoa que sempre, quer estar bem com todo mundo, É aquele, não, vamos lá, vamos agradar todo mundo para manter a paz, agradável, satisfazer as vontades, mas o povo me pressionou e tal, aí eu tive que ceder, você entende, eu tive que fazer assim, assado, porque muita gente e tal, e parará, tenta dar aquela jogada, e Arão caiu nessa. E nós temos que nos posicionar às vezes, e não vamos perder. Talvez se Arão fosse incisivo em falar, olha só, não vou fazer nada não, vai todo mundo esperar Moisés descer. Porque Deus mandou ele subir, Deus vai mandar ele descer. Vai todo mundo para as suas tendas. E se ele tivesse que morrer? Ele iria morrer. Às vezes a gente tem que pagar um preço para agradar a Deus. Amém? Diga comigo, às vezes há um preço a ser pago para agradar a Deus. Não adianta você querer agradar todo mundo. Tem que agradar papai, mamãe, titio, vovó, filhinho. Tem que agradar, sabe, não, você vai ter que falar a verdade. Você vai ter que se posicionar e dizer não. E a pessoa nunca mais vai falar contigo. Você vai ter perda, vai perder um cliente, porque o cliente quer que você faça algo que vai desagradar a Deus, você vai dizer, não vou fazer, não vou agir assim. E você vai ter que dizer, não vou, então vai, perde, eu vou perder. Mas nós temos que agradar a Deus. Mexa-se, Arão, você tem que falar, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou ficar aqui firme na rocha, não saio daqui, não adianta. Mas Arão, você tem que fazer uma coisa, não fale enquanto Deus, não faço nada enquanto Deus não falar. Irmão, nós temos que esperar a voz e a palavra de Deus para a nossa vida, porque senão o pecado está ali na porta batendo no nosso coração, querendo entrar e destruir a nossa vida. O que aquele povo pede? Deuses, ou aqui há uma interpretação também, um Deus, eles querem, faça para nós um Deus, ou Deus que nos conduzam. Eles estão carentes, eles têm necessidades. Cadê Moisés? Que a carência de Moisés. Que falta que Moisés faz. Estamos precisando de Moisés, eu estou precisando disso, eu estou precisando de daquilo. As carências e necessidades da nossa vida, é aí que o diabo sabe, tu está querendo, tu está precisando, tu quer muito isso. As ofertas vão bater, as pressões chegarão. E aquele povo queria algo no lugar de Moisés. Nós queremos que faça um Deus para nós, que crie uma imagem, e o pecado vai trabalhar na nossa vida, irmãos, nas coisas que às vezes a gente precisa, mas a gente vai ter que falar, eu vou esperar em Deus, pode demorar, mas eu vou esperar Moisés descer do monte, porque a palavra vem do alto, a palavra vem de cima, a resposta vem dos céus. Nós temos que esperar. Versos 2 e 3. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Aqui alguns comentaristas acreditam
que essa fala de Arão, de pedir para que pudesse levar, pegar os brincos de ouro, né, nas mulheres, dos filhos, das filhas e tal, talvez Arão tenha usado de uma estratégia para ganhar tempo, porque estava todo mundo ele pressionando e falar, então vai lá, porque aí eles iam ter que chegar para a mulher e falar, me dá tudo que tu tem de ouro aí, mulher. Minha filha, meu filho todo recolher aquilo tudo. Aí de repente fala, não, vou dar meus objetos de ouro. Então talvez Arão estava ali tentando conseguir ganhar tempo, ou até fazer com que eles desistissem. Mas meus amados irmãos, as paixões pecaminosas que estavam no coração daquele povo eram muito maiores do que os seus bens materiais, porque eles foram lá, pegaram o ouro e voltaram. Arão, está aqui, faz um Deus para nós. O que está em primeiro lugar na nossa vida, irmãos? Nossos desejos, nossas paixões, nossas concupiscências? Ou o nosso desejo de agradar a Deus? Porque quando a gente quer agradar a Deus, tudo fica em segundo plano. Mas aquele povo falou, não, eu dou tudo. Quer ouro? A gente dá ouro. Se Arão falasse, então traz prata também, vamos trazer prata. Traz pedras preciosas. Arão, vamos lá pegar as pedras preciosas. Porque o pecado é que estava ditando a ordem no coração daquelas pessoas. Cuidado, quando você está diante de uma situação e você faz de tudo, você não mede esforços, mas quando é para Deus, tem tanta barreira, tem tanta dificuldade, tanto problema. Nós não podemos ceder ao pecado ou ao mundo, irmãos. Não podemos ceder a essas ofertas. Não podemos ceder a isso. E você vê que não foram só aqueles homens, as suas famílias também estavam contaminadas pelo mesmo pecado. Para que é o ouro? Porque Arão vai fazer um Deus para nós. Então vamos lá. Vamos lá. Eu cheguei aqui na igreja, né? Estava ali com o irmão Jairo no portão, passou uma irmã, que eu não vou falar quem é. Falei, ô irmã, já está boa já para a gente tomar uma gelada? Aí o Jairo já sabendo, já me conhecendo, né? Já ficou rindo, né? E a irmã emburacou, saiu fora, né? Fingiu que não ouviu, né? Falei, Jairo, coitada, deve estar pensando bobagem da gente, né? Estava falando se ela ia tomar uma Coca-Cola gelada, uma aguinha gelada, né? Se já está boa, né? Do problema de... Né? Mas, irmãos, às vezes a gente tem que se posicionar, não ceder. A gente tem que dizer não a certas coisas e não deixar que o mundo nos cerque. Não ceder às propostas que chegam a nós e olha, não aceito. Não vou permitir isso. Porque rebeldes sempre vão haver, irmãos, sempre vai ter rebeldes, sempre vão ter desobedientes à procura de aprovação dos seus pecados, das suas impiedades. Sempre vai ter aquele que vai dizer, opa, vamos lá. Sempre vai ter aquele que vai querer chegar junto para você e vai querer te trazer também. Olha, Arão, faz aí, porque eles não queriam fazer sozinhos. Eles não queriam estar sós naquele pecado. Então, Arão, vem com a gente. Você faz aí. Você faz. A gente é o material, a gente traz o material, mas você faz. E a gente tem que estar atento para não ceder a pessoas que às vezes chegam próximas a nós, ou influências que chegam a nós, querendo apenas que a gente aprove e diga, legal, que legal, vamos lá, essa é uma boa, então vou entrar nessa também, o que tem que fazer? E acabar cedendo, e você acaba cedendo ao pecado, cedendo ao mundo, à pressão que o mundo faz, e acaba desagradando a Deus, desagrada ao Senhor, a sua palavra, porque aquilo veio sobre você e vai revelar uma coisa,
que há paixões maiores no nosso coração. Porque Deus vai nos provar o tempo todo, irmãos, para saber se o nosso coração está voltado para Ele. Ele vai nos provar se a gente realmente está na reta para o céu, a gente está, para onde vier, chamou ali, vamos lá. Deus quer ver, e Deus está sondando o nosso coração o tempo todo. Não ceda ao pecado ou a esse mundo. Diga junto comigo: eu não vou ceder ao pecado nem ao mundo. Amém? Versos 4 em diante diz: ele os recebeu, Arão, e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ou o seu Deus, ó Israel, que tirou vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Somente até aqui. A gente pode pensar assim, olhando friamente o texto, pensar bem, o povo pecou porque o povo substituiu Deus por uma imagem de um bezerro. Mas se a gente ler atentamente, a gente vai ver que o povo não estava trocando Deus. O povo estava fazendo uma imagem física, material do Senhor, para adorar a Deus através daquela imagem. Então não era uma troca. Eles não estavam dizendo para Arão: a gente está abandonando o Deus que nos tirou do Egito. Não, pelo contrário, nós só faz uma imagem para a gente ter algo visível desse Deus que nos tirou de lá. A gente crê nesse Deus, tá? Esse Deus aí que tirou a gente do Egito, a gente crê nele, legal, ele falou com Moisés, usou Moisés, tudo bem, mas faz alguma coisa para a gente poder adorar a Deus olhando para esta coisa. Então, não era uma troca. O que parecia, o que foi passado para Arão era de que eles queriam fazer uma adoração a Deus através daquela imagem. E aí está o perigo, irmãos. A aparência do mal. São aquelas coisas que às vezes o pecado chega para a gente, mas ele chega de uma forma que diz assim: não, isso aqui não tem problema. Olha só, você vai continuar servindo a Deus. Você não, mas Deus não vai te punir por causa disso. Não, Deus é amor. É colocar uma aparência no pecado para justificar aquela ação, para dizer assim: olha, Deus está aceitando. Então o que aquele povo estava fazendo ali com Arão era dizendo: bem, a gente vai fazer esse bezerro, mas a adoração é para Deus, é para o Senhor. A gente não está trocando ele. É o que Paulo vai falar da aparência do mal. E o que Arão faz, que nós lemos aqui? Arão constrói aquela imagem e ele faz um altar para aquela imagem. Ele não precisava fazer um altar, podia botar lá a imagem, mas ele olha assim bem: vamos colocar um ar de religiosidade, um altar. Já vai dar um ar assim mais, né? Uma coisa assim, vamos aqui sacrificar para Deus e tal. Então Arão coloca esse ar de religiosidade. É o perigo que nós corremos, irmãos, de deixar o pecado dominar a nossa vida, entrar na nossa vida, mas a gente dá uma capa de santidade para as coisas.
É a gente justificar que a gente está fazendo algo errado, mas Deus entende, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. E a gente tenta botar um altar na frente, para que ninguém diga para nós: você está pecando, isso é pecado. Não, você não está entendendo. Esse bezerro é para eu adorar a Deus. Quantos bezerros nós colocamos na nossa vida, irmãos? Quantos altares a gente levanta apenas para dar uma capa? Quantos holocaustos e sacrifícios, como eles lá ofereceram, na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão para Deus. Quantas coisas estão sendo feitas dentro da igreja, no meio do povo de Deus, e está se dizendo: não, mas isso aqui, sabe, é para Deus. Hoje a corrupção, mas é em nome de Deus. Hoje há adultério, mas não, é porque Deus é que está fazendo algo na minha vida. Tudo hoje tenta se colocar uma capa assim: é evangélico. Nós não somos evangélicos, nós somos cristãos ou não somos nada. Amém, irmãos? Ou nós somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, ou nós somos religiosos. Porque a igreja hoje está perdida. A igreja está fazendo tudo, mas botando, né? Vamos botar essa música tão bonita, música que não tem nada de adoração a Deus. Mas fala de Deus. Eu me emociono tanto. Louvor não é para eu me emocionar. Louvor é para eu racionalmente adorar o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Pura e simplesmente isso. Mas a gente quer criar essa coisa, quer botar lá o bezerrinho, a gente quer colocar o altarzinho na nossa vida, a gente quer colocar lá os holocaustos e sacrifícios para dar aparência de santidade. Vai dizer: não, isso aqui, mentimos, enganamos, fraudamos. E eu estava essa semana vendo um vídeo que me chocou, embora eu já saiba que isso é algo que acontece muito. Um pregador de púlpito para a igreja, falando um palavrão. Falei: meu Deus, Senhor, onde a igreja vai parar? Onde a igreja vai parar? Mas é em nome de Deus. As igrejas se corromperão, púlpitos serão corrompidos nesse ano eleitoral, em nome de Deus. Fazemos os nossos negócios errados, mas justificamos no domingo entregando um dízimo para Deus. Aquela pessoa que chega para o pastor e falou: pastor, eu estou jogando toda semana na Sena, Mega Sena, estou jogando, mas eu estou pedindo a Deus para sair, porque eu vou dar só o meu dízimo para a igreja. Está acumulado, hein, pastor? Vai daqui com o teu dinheiro para outro lugar. Isso é um dinheiro amaldiçoado. Mas a gente quer dar uma capa. Como eu já contei aqui uma vez, uma irmã que chegou para um dos nossos pastores e falou: pastor, eu estou orando a Deus, sabe, eu tenho um caso com um homem casado, mas eu estou orando a Deus e eu creio que em nome de Jesus Ele vai se separar dela para casar comigo. O pastor falou: você é louca? Como Deus vai atender a tua oração, mulher? Isso é pecado. Você está orando para desfazer uma família, para destruir um casamento. Isso é loucura. Mas nós queremos dar uma aparência. Bota o altarzinho lá.
bota em nome de Jesus na frente, ou então aquelas crendices evangélicas, né? Vai dar tudo certo. Não fale isso para mim, não. Porque você não pode me garantir que vai dar tudo certo. A gente está com um problema no berço, vai dar tudo certo? Você garante? Se garantiu, eu dou o telefone da loja, você vai resolver amanhã mesmo. Pô, você não pode garantir, nem eu. Sei lá se vai dar certo. Eu não sei. A gente tem que parar de ficar, não, em nome de Jesus, tudo vai se resolver. E se não se resolver? E se Deus falar, não vai resolver? Porque meu plano é outro. Mas a gente quer justificar os nossos pecados com essa aparência do mal. A gente quer criar essa aparência para que as coisas pareçam aceitáveis a Deus. Mas o que o texto revela é que a impiedade estava no coração daquele povo. A impiedade estava nas suas vidas. Eles serviam a coisas materiais, carnais. Seus corações eram voltados para o mundo, para o pecado. Arão, faz aí esse bezerro, faz alguma coisa, Arão. Porque o pecado está batendo aqui dentro. Pastor, tem que botar alguma coisa aqui nessa igreja, sabe? Tem, vamos botar aqui 2, 3 horas de oração de joelho, o cara não pode. Duvido que o cara aparece. A irmã não vem. Mas se botar um forrozinho tocando ali para dançar, aí, rapaz. Opa. A gente tem que ter cuidado com a aparência do mal, irmãos. Nem tudo que tem uma aparência boa vem da parte de Deus. E às vezes as coisas que parecem ruins, é Deus que está trazendo para a nossa vida para nos abençoar. Por que José foi preso? Por que José foi vendido? José falou, irmãos, acalmem-se, fiquem tranquilos. O que vocês acharam que era por mal, eu até pensei também, vocês me venderam como escravo para o Egito, mas o que parecia ser o mal, Deus transformou em bem, porque Deus sabia que ia acontecer essa fome em toda a terra, e Ele me mandou na frente de vocês, para que eu pudesse providenciar o sustento e a salvação da nossa família. Agora traz o nosso pai, traga a família de vocês, vem todo mundo para o Egito, porque aqui Deus está provendo todas as coisas. O que parece que é destruição e mal, irmãos, se nós confiamos em Deus, Deus está operando em todas as situações. Mas a gente quer, às vezes, corromper. E para finalizar, final do versículo 6, o povo se assentou naquele dia para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Em algumas traduções, eu não sei se você tem aí, fala folia. Alguém está escrito aí folia? Tem alguém que na sua Bíblia está escrito folia? Não? Mas eu pesquisei, algumas falam folia. E folia para a gente lembra o quê? Que é a festa festa do inferno, de Satanás, onde as pessoas se entregam completamente a todas as paixões, desejos e vale tudo. Tudo. O negócio é curtir. Então, essa farra aqui, essa festa, essa folia que está falando aqui, foi algo tão grave, que quando Moisés desce lá e vê aquela cena, e era comum, irmãos, nos cultos a deuses pagãos, a ver pessoas praticando ato sexual perante a imagem daquele Deus, como forma de adoração, isso em público. Por isso você vê na Bíblia ela falando de prostitutas cultuais, prostitutos cultuais. Eles vendiam seu corpo para ter o ato sexual, para a pessoa adorar aquele Deus.
E eles estavam ali, entregues à farra. E o que eles fizeram? Usaram Deus para justificar o pecado. Não, Deus nos tirou de lá, agora a gente está aqui celebrando Deus. A gente está celebrando o Senhor. Estamos celebrando. Muita comida, muita bebida, muita farra, muita orgia, tudo para celebrar o Deus que nos tirou do Egito. Dá glória aí, irmão. E todo mundo, glória! E o quadro que a gente vê na igreja hoje, irmãos, nesse vídeo que eu citei ainda há pouco, desse homem falando uma expressão horrível, um palavrão horrível. E qual foi a reação das pessoas na igreja? Ceder à ansiedade, não saber esperar, ceder às pressões, ceder ao pecado, criar uma aparência de santidade ou de religiosidade, irmãos. Sabe qual foi o final daquilo? Foi orgia, foi farra, foi folia, foi perversão no meio do povo. Uma parte do povo se entregou pela concupiscência. E a palavra de Deus diz que a concupiscência gera o pecado e o pecado gera a morte. E literalmente aqui, essas pessoas morreram, literalmente, porque quando a gente vê a luz do Evangelho, a morte do pecado, não é só a morte física, mas é a morte espiritual. E aqui já ilustra, Deus já está mostrando, olha, o salário do pecado, ou seja, o pagamento, a consequência do pecado é o quê? Morte. Morte espiritual, morte eterna. Aquele povo se entregou à concupiscência, aos seus desejos mais baixos, e falou, vou me entregar completamente, vamos celebrar Deus. Celebrar Deus. E pasmem, essa semana eu li uma matéria, mas ainda vou investigar com calma, então não posso dizer que é 100% segura, de um casal tendo relação sexual em cima do altar e um pastor orando para aquele casal engravidar. Onde vamos parar, irmãos? Onde vamos parar, irmãos? Nós temos que decidir se nós queremos na nossa vida uma alegria carnal ou uma alegria espiritual. Se nós vamos agradar a Deus, ou como Elias falou, até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos, entre dois desejos? Se esse mundo é o que você quer servir, se é a tua carne, se é o pecado, vá. Agora, se é a Deus, entregue-se a Ele de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todas as tuas forças, de toda a tua vida, dê a Ele, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O final não foi nada agradável. E nós temos que nos preocupar como anda a nossa vida, irmãos. Porque um dia Cristo voltará. Um dia todos serão julgados, vivos e mortos. A começar pela igreja. O juízo não começa no mundo, o juízo vai começar na igreja. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. E que contas daremos a Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem cultivado uma vida de comunhão com Deus, de entrega a Deus?
Você tem buscado a santificação, dizer: Senhor, muda minha vida, transforma o meu coração, muda minha mente, meus sentimentos, pensamentos, Senhor, vai transformando dentro de mim. Ou você está preocupado apenas com o teu trabalho, os teus afazeres de casa, em comprar um carro novo, ou ir ao shopping comprar uma nova roupa, ou apenas todo mês tem que pagar as minhas contas. O que está ocupando os pensamentos, o primeiro lugar no nosso coração? Para aquele povo era o desejo de desagradar a Deus. E às vezes a gente pode estar nesse limiar, tão preocupados com tantas coisas e achando: não, estou servindo a Deus. E podemos estar fazendo coisas que desagradam a Ele. Podemos estar levantando bezerros na nossa vida, altares na nossa vida. E chegando a esse lugar dizendo: glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é comigo, quando Ele está distante de nós. Aquele povo pagou um alto preço. Moisés teve que quebrar aquelas pedras para quebrar, porque aquela lei estava sendo construída no pecado. Ele teve que voltar ao monte para receber novamente a lei do Senhor. Deus quis destruir aquele povo, falou: Moisés, deixa eu matar todos eles. De você, da tua família, eu vou levantar uma nova nação. Deixa eu acabar com todos eles. Moisés intercedeu por aquele povo. Deus poupou, mas nós sabemos que durante 40 anos, toda aquela geração que saiu do Egito, à exceção de Josué e Calebe, todos morreram naquele deserto. A gente tem duas opções na nossa vida cristã: ficar andando em círculos num deserto, ou a gente pode chegar a Canaã, que é a eterna glória de Deus. E isso vai passar pelas decisões do dia a dia da nossa vida, da construção da nossa vida cristã, da obra do Espírito Santo em nós, de estar atento às pressões, de não ceder àquilo que o pecado tenta impor na nossa vida. A gente tem que dizer não. O tempo todo, irmãos, nós temos que dizer não. A nossa luta é segundo a segundo. Crente não tem descanso, porque o pecado não descansa, o diabo não descansa. A gente tira férias, mas o pecado não, ele está lá na nossa carne agindo. Vai, peca. Você está aqui, né, no Nordeste, longe de todos. Pede uma cervejinha, toma uma caipirinha. Você está aqui, ó, e a gente: estou curtindo minhas férias. O pecado está lá, ele não tira férias. Satanás está lá, ele não tira férias. A nossa guerra é o tempo todo tempo, contra o pecado, contra a nossa carne, contra Satanás. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja do Senhor diga amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus e Pai celestial, muitas são as pressões, Senhor. Nossa luta é constante, diária, ela não para. Mas louvado seja o teu nome, que nós estamos nessa nova aliança, em que podemos contar com o Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar, para nos alertar dos perigos. Temos a tua palavra que nos mostra, nos revela a tua vontade, o teu querer. Obrigado, Senhor. Aquele povo só tinha Moisés, não tinha nem a lei ainda, só tinha Moisés. Era a única referência deles. Nós temos Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Nós temos a tua palavra em nossas mãos. Nós temos o testemunho da igreja ao longo dos séculos,
de santos homens e mulheres de Deus que deram a sua própria vida, pagaram um alto preço por servir a Ti, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava as nossas vestes, torna-nos alvos como a neve, Senhor, para que possamos a cada dia Te agradar, Te servir, e que o pecado, mesmo insistindo, bater na porta do nosso coração, que o Senhor nos alerte para dizermos: não, eu vou agradar ao meu Deus, eu vou esperar, eu não vou ceder, eu vou caminhar em santidade na Tua presença. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, em o nome de Cristo Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Graças a Deus.